vocês do pastor que está aqui todo o tempo, né? Amém? Não vai elogiar minha camisa, não? Tá bonita, né? Amém. Irmãos, vamos estender as mãos para cá, vamos abençoar a irmã Débora. Pai querido, coloco a tua serva na concha da tua mão direita, para tu aguardares, para tu falares com ela, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, que ela transmita para nós sem hesitação. Fala ao nosso coração, fala através da tua serva, dá-lhe uma unção fresca para esta manhã, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor aos irmãos, Deus abençoe a todos. Como o pastor falou no início, para a gente é alegria, né? A gente poder já pela manhã cultuar ao Senhor, se alegrar com os irmãos, estar em comunhão, isso é muito bom. E já chegar pela manhã e já sentir a presença de Deus, né? Através da leitura da palavra, do salmo que o pastor leu, através do louvor que foi cantado, e através de tudo isso, eu vejo a confirmação do Senhor daquilo que Ele quer falar à igreja. E a gente agradece ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na casa dEle, ouvindo a palavra dEle, cultuando, louvando e oferecendo a Ele o devido louvor. A mensagem que Deus colocou hoje no meu coração, ela está em Êxodo 33, eu vou dar ênfase ao versículo 18, mas eu quero ler do 12, do capítulo 33 de Êxodo, do versículo 12 ao 22. O título o tema, né, desse texto aqui é Moisés diante da glória de Deus. E assim, eu já conhecia essa história, eu já tinha lido, já tinha várias vezes, todo mundo, eu acredito que conhece essa história, mas essa semana eu passei a entendê-la de uma forma diferente. É como o pastor falou, a unção fresca. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, para os nossos dias hoje, para o nosso dia hoje, eu entendi que essa é a mensagem que Deus quer trazer para a sua igreja. Eu vou acompanhar pela igreja, que é a minha versão, pelo telão, porque a minha versão é diferente. Que fala assim: Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graças aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês como agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é teu povo, e que ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Contudo, se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares. Como se saberás que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Moisés então suplicou a Yahvé: Rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão.
E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Glória a Deus. Lendo essa passagem, como eu falei, eu comecei a entender essa passagem de uma forma diferente. E eu coloquei aqui: só o entendimento da glória de Deus pode nos manter firmes em tempos difíceis. Se a gente pegar os textos anteriores, no versículo 33, no versículo 32, a gente vê que Moisés, ele subiu ao monte, como Deus havia lhe mandado, e Deus esculpiu na rocha os 10 mandamentos, as leis. E quando Moisés estava ali na presença de Deus, esperando para Deus dar tudo aquilo os mandamentos que ele tinha para o povo, nesse meio tempo o povo estava no arraial, e como Moisés demorava, o povo começou a querer ter algo para eles adorarem, porque o povo, ele veio do Egito, infelizmente eles vinham com alguns costumes do Egito, que era ter uma imagem para adorar. E aí eles começaram a indagar Arão pela demora de Moisés e induziram Arão a fazer um bezerro, e ali eles começaram a adorar, fizeram uma festa e começaram a se alegrar, só que aquilo não estava agradando a Deus. E Deus, como ele é onisciente, ele viu o que o povo estava fazendo e alertou a Moisés e pediu para que Moisés fosse lá. E Moisés desceu, e quando ele estava chegando, se deparou com o povo adorando a outro Deus, o que ele fez? Ele pegou a rocha, ele indignou-se e jogou a rocha no chão onde havia os mandamentos de Deus e quebrou, e chamou a atenção de Arão, a ponto de Arão, se os irmãos lerem lá a partir do versículo 33, vocês vão ver a atitude dele. E Arão, ele fica amedrontado com a forma que Moisés chamou a atenção dele. Ele não esperava aquela atitude de Moisés. E ele chamou a atenção de Arão. Prontamente ele pregou o bezerro, ele jogou no fogo, e depois, com o que sobrou, ele triturou. E a Bíblia diz que ele jogou na água e mandou que o povo bebesse aquela água, com aqueles detritos da imagem que havia sido quebrada. E aí o povo ficou assustado, ficou temeroso e não sabia o que fazer. E aí foi aí que Deus me mostrou uma outra visão sobre a glória de Deus. E aí, em seu chamado, Moisés conheceu a Deus. No Antigo Testamento, Moisés teve literalmente um vislumbre da glória de Deus. Antes disso, o Senhor já havia enviado Moisés sem nenhuma explicação sobre si próprio, além das palavras "eu sou". A Bíblia diz que quando Moisés ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido, ele já era separado por Deus, Deus se colocou, deu o nome de "eu sou". Então ele falou: se perguntarem quem te mandou, você diz que foi o "eu sou". E ali Deus operou milagres, no Egito. Ele lançou as 10 pragas, tudo para que o povo fosse liberto, até que na 10ª praga, Faraó não aguentou e libertou o povo, e ali o povo viu a mão de Deus sobre ele. E aí continuou a travessia pelo deserto. Quando eles estavam a caminho, que eles perceberam que o exército de Faraó vinha atrás, eles viram que na frente havia o Mar Vermelho. E aí, novamente, Deus operou um milagre, abriu o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que depois que o último israelita passou, o mar se fechou, matando todo o exército de Faraó. E ali, Moisés e todo o povo viu em todos os instantes a mão poderosa de Deus. Eles contemplaram os livramentos que Deus estava dando para o seu povo. Só
que eles, no caso de Moisés, ele nunca tinha deparado com a situação que ele estava vivendo ali. Na realidade, ele não estava lutando contra um inimigo, ele estava lutando contra o seu povo. Quando ele se indignou com a atitude do povo, era o povo dele, era o povo que ele estava tirando do deserto, é o povo que ele conduzia para uma terra prometida que Deus havia prometido. Então, ele nunca havia se deparado com uma situação, e ele ficou preocupado porque, assim, ele sabia que Deus era um Deus zeloso, era um Deus que cumpria, era um Deus que vela pela tua palavra, e ele não queria desagradar a Deus, e prontamente ele foi lá e reagiu daquela forma. O Senhor, mostra-me. Aí ele pede para que, quando ele vai ao monte, quando ele volta, porque o que acontece? Moisés se depara com essa situação ali, com o povo todo em idolatria. E aí ele chama a atenção do povo, ele fala para o povo o seguinte, ele disse que ele vai até a presença de Deus, ele vai voltar até a presença de Deus, e ele vai rogar a Deus para ver se Deus tem misericórdia para perdoar o pecado que eles haviam cometido. E o povo, ele já tinha temor. Quando eles viam a glória de Deus descendo sobre o monte Sinai, eles não queriam nem chegar perto, porque eles tinham medo. E aí Moisés falou, então tá bom, então eu vou diante da presença de Deus e vou rogar por vocês. E aí a Bíblia diz que Moisés chegou na presença de Deus, e aí ele rogou a Deus pelo povo, e ele falou, Senhor, não vai ficar bem para o Senhor, porque o Senhor tirou a gente lá do deserto, lá do Egito, livrou o povo. Todos conheceram o Senhor com mão forte, que foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho, o Senhor derrotou todo o exército de Faraó, e agora o Senhor vai trazer o seu povo aqui para o deserto e vai matar todo mundo. Isso não vai ficar bem. E aí foi quando ele chega para Deus e ele pede, Senhor, então mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. E aí o tema que eu escolhi foi esse, o vislumbre da glória de Deus. E aí ele pede para ver a glória de Deus. Então ele sobe, ele apresenta ao Senhor todos os argumentos em defesa do povo, porque quando ele está na liderança, ele está liderando ali, quando ele se apresenta a Deus o pecado do povo, interessante é que ele se coloca como pecador também. Porque ele poderia falar assim, mas a tua palavra que diz que o Senhor escreveu o meu nome, eu tenho me agradado do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus deu testemunho de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Aí você imagina, para um homem manso chegar àquela atitude, né, de jogar a tábua, quebrou tudo, aí a gente vê que alguma coisa estava errada. E aí, quando Moisés entra na presença de Deus e Deus aparece, a glória de Deus aparece para Moisés, todo aquele sentimento que ele tinha de culpa, de pecado, é lançado fora. Deus perdoa o coração de Moisés por ele ter se indignado. E sabe o que me chamou a atenção? Deus, ele chamou a atenção de Moisés porque, de repente, por aquela atitude que ele teve, de ira, de jogar as leis do Senhor no chão, pode ter passado para o povo uma imagem diferente de Deus. Um Deus que castiga, um Deus tirano, que não zela, que não tem misericórdia, não é um Deus compassivo, mas é um Deus que destrói tudo aquilo que vem pela frente. Só que quando Moisés vê a glória de Deus, Deus permite que Moisés conheça o coração de Deus. E quando Moisés conhece o coração de Deus, aí Deus fala que lá no versículo 34, deixa eu anotar aqui. É Êxodo 34, 6. Fala a partir do 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Iavé. E, como prometera, passou diante de Moisés proclamando, Iavé, Iavé,
Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado, castiga os filhos e netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Aqui, Deus mostrou a Moisés o coração dele. Deus mostrou a Moisés que ele é um Deus que está pronto a perdoar. A partir do momento em que o povo se arrepende e reconhecem os seus pecados, ele perdoa, ele esquece. A Bíblia disse que quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, ele esquece, ele lança no mar do esquecimento, ele não lembra mais. E aí ele deixa claro que ele é um Deus compassivo, ele é um Deus misericordioso, ele é longânimo e cheio de amor, paciente e fiel. Quando Deus se revela dessa forma a Moisés, Moisés não se aguenta e cai prostrado diante de Deus e reconhece o pecado dele, ele reconhece o pecado do povo e ele passa a ver Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. E ele entende que é dessa maneira que Deus quer que ele mostre o povo. A imagem que Deus quer que Moisés mostra para o povo é essa, é a imagem de um Deus fiel, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo. A Bíblia diz que ele não se agrada do pecado, mas ele ama o pecador. Ele não quer que você peque, mas se você pecar, existe um justo juiz, aquele que vai perdoar os seus pecados. Ele não quer que você fique da maneira que você está. Ele quer que você mude de vida. E sabe o que eu entendi? Que a partir do momento em que você entra na presença de Deus e pede para que a glória de Deus seja mostrada a você, qualquer tipo de problema que você tiver, qualquer tipo de dificuldade que você tiver, Deus vai transformar essa situação. Ele vai te mostrar qual o Deus, que Deus você quer ver hoje? Qual é o Deus que você precisa ver hoje? É um Deus que perdoa os seus pecados? Você, de repente, na sua mente, o diabo está contando assim, para você não tem mais jeito. Você vive pecando, você vive nesse erro, para você acabou, desiste. Não, mas Deus me mandou aqui nessa manhã para te dizer que ainda há esperança. A Bíblia diz em Jó que se uma árvore ela for cortada, lançada, se ela estiver seca, se ela for tocada pelo rio do Espírito Santo, ainda que esteja cortada, voltará a florescer. Então, Deus hoje quer te dar a oportunidade de mudança de vida, de transformação de vida. Não pense que Deus é um Deus tirano que vai te castigar por causa dos teus erros. Independente do tipo de atitude que você teve, Deus ele é fiel e justo, capaz de perdoar. É um Deus de misericórdia. Ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai te dizer que você não merece esse perdão porque você merece, porque quem morreu por você foi Jesus Cristo, foi um homem sem pecado, foi um homem que não tinha nada que viesse a trazer o motivo dele morrer ali na cruz, exceto o amor que Deus tinha pela sua vida. Eu entendi que quando Moisés viu a glória de Deus ali no Monte Sinai, nos nossos dias, nós também conseguimos ver a glória de Deus. Através do Filho que morreu, e a partir do momento em que ele morreu, ele nos deu liberdade de falar com Deus, e através do Espírito Santo, nós temos essa glória constantemente dentro do nosso coração. Essa glória não se afasta de você em tempo nenhum, a não ser que você queira que ela se afaste. Você é o único que pode afastar a glória de Deus da sua vida. De que forma? Se afastando de Deus, não deixando que Ele faça e cumpra as promessas que Ele prometeu para você. É muito assim, a gente vê que Deus ele teve várias experiências, vários homens da Bíblia. A Bíblia fala lá em Salmos 34, que Davi fala
que olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. A partir do momento em que nós olhamos para Cristo, o nosso rosto demonstra o brilho do Espírito Santo que há em nós. É impossível uma pessoa que tenha intimidade com Deus, que fale com Ele todos os dias, não seja reconhecido como um filho de Deus. É claro, a pessoa chega para você e fala: nossa, você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, as suas palavras são diferentes. Isso é o brilho do Espírito Santo, é a glória de Deus que está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. É a mensagem que eu quero deixar hoje para a igreja é essa: que você busque a glória de Deus, que você não se sinta culpado se cometeu algum pecado ou que, por causa da correria do dia a dia, você se afastou por algum momento de Deus e você acha que Deus tem outras pessoas para usar, tem outras pessoas que são mais chegadas a Ele para usar e Deus vai te deixar de escanteio. Em tempo algum, Deus vai te deixar de lado. Basta você bater e Ele vai abrir a porta e Ele vai cear com você. Deus se revela a Moisés como um Deus compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade. Moisés reconheceu a soberania de Deus e se prostra diante dele e o adora. Ali, Deus mostra o seu amor, mesmo com que os entristeceram. O povo, no caso. Moisés o adorou, mesmo não estando cheio de esperança quanto a Israel. Sabe por quê? A Bíblia fala, Moisés pediu, intercedeu a Deus pelo povo, mas ele mesmo, de repente, no coração dele, ele não tinha muita esperança, não. Porque o povo, a Bíblia fala aqui, que o povo era um povo obstinado. Era um povo que já estava assim, já era certo de, daqui a pouco, eles já desbandarem para o outro lado, porque o povo ele não tinha muita firmeza. Então, Moisés achava que eu vou interceder, pode ser, né, que Deus tenha misericórdia. Só que ele não esperava que Deus iria se revelar daquela forma e mostrar o tamanho do amor que ele tinha pelo povo. Mas Deus não tinha intenção de destruir o povo. Tudo isso era um teste de misericórdia para Moisés. O Senhor estava perguntando: como vai me apresentar o povo? Apenas como um Deus cheio de condenação ou misericordioso e longânimo e sempre pronto a perdoar? Aí eu vou perguntar para vocês, de que forma você tem apresentado o Deus que você serve ao povo que te rodeia? De que forma as pessoas estão olhando para você e estão entendendo Deus? Será que eles estão entendendo Deus da primeira forma que Moisés passou? Como um Deus que se ira fácil, que se aborrece fácil, que não tem paciência nenhuma? Ou um Deus que é misericordioso, longânimo, paciente, e espera, 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 espera? Mesmo que você viva pecando, Deus, Ele quer que você tome uma posição na sua vida. Ele não quer que você continue vivendo no pecado. Eu vou pecar, então é fácil. Ser crente assim agora é fácil, então eu vou fazer assim, ó. Se eu pecar, Deus me perdoa. Não, não é isso. A Bíblia diz que se pecarmos, a gente tem um juiz. Mas a partir do momento em que você tem o Espírito Santo de Deus, é como a pastora fala, o pastor também, é uma lâmpada. Quando você vai... está ali pronto a pecar, o Espírito Santo acende aquela luzinha. Opa, alerta. Alguma coisa está errada. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e você não vai pecar. Se, porém, você pecar, existe um juiz, existe um advogado para te perdoar e te absolver a partir do momento em que você se arrepende. Essa foi a revelação da glória de Deus. Ele imediatamente orou. Em Êxodo 34, 9, em seguida suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso.
perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. A partir do momento em que Moisés ele viu a glória de Deus, as forças e a esperança dele foi renovada. Aquela visão errada que ele tinha do povo mudou. Deus colocou nele uma compaixão. A compaixão, a misericórdia e o zelo que Deus tinha no coração dele, de Deus, passou para Moisés. Era como se Moisés tivesse passado um raio-x e viu quem era a pessoa de Deus e ele tomou para si. Se nós hoje somos mensageiros de Deus aqui na terra, nós devemos passar para as pessoas aquilo que Deus passa para a gente. Max Lucado, ele, em um dos seus livros, ele conta, eu achei muito legal, ele faz uma comparação para as pessoas entenderem quem é Deus. E ele fala o seguinte... Toma uma água. Ele fala o seguinte, imaginem que você está num oceano, em um navio, no meio de um oceano, à noite, e uma noite está muito fria, e você está ali no meio do oceano. De repente, você nota que o barco está começando a afundar. E começa a afundar, você não está sozinho, existem outras pessoas, e você repara que o salva-vidas, o colete salva-vida, está esvaziando, ele não está funcionando. E aí você não tem mais esperança, o barco afundando, não tem colete salva-vidas. O que vai acontecer com você? Você vai morrer, não existe chance, né? E o barco começa a afundar, você se vê em alto mar, e ali sem esperança, de repente você ouve uma voz. É um barco com um piloto salva-vidas, com um homem, que é o capitão salva-vidas, e ele começa a gritar para saber se existe algumas pessoas ainda no mar vivos, para que ele salve. E aí, você, quando ouve aquela voz muito baixinha, você quer que ele grite. Grite mais para que você, como você está escuro, você não está enxergando, você quer ver, você quer ouvir e sentir aonde ele está, você quer ouvir a voz dele. E quando você percebe, ele está se aproximando. Quando ele se aproxima, você grita, eu estou aqui, me socorre, socorro. E o barco chega, e aquele homem chega, estende as suas mãos e te salva, te tira daquele mar gelado. E aí, quando você está salvo no barco, você fica tão alegre, tão satisfeito, porque aquele homem te salvou, que você só vai querer glorificar ele, vai querer exaltar ele, porque ele foi aquele que te resgatou das águas e te salvou. E aí você não vai querer ficar quieto, você vai querer, porque você sabe que existem outras pessoas ainda no mar que precisam ser salvas. E o que você vai fazer? Você vai começar a gritar, gente, tem um barco aqui, corre, vem, aqui tem ajuda, tem um homem aqui que vai te salvar, vai te ajudar. Assim é a nossa vida com Deus. Você estava morto, você estava à beira da morte, você estava para morrer. E Deus, com a sua mão forte, te resgatou, te salvou. E quando Ele te salvou, Ele não te salvou para você ficar ali no seu barco quietinho, calado, esperando as coisas acontecerem, não. Ele quer que você abra a sua boca e fale da glória dEle, da majestade dEle, da misericórdia, do amor que Ele teve por você em te salvar. E aí você vai salvar outras vidas. Você vai começar a proclamar o nome dessa pessoa que te salvou e com isso você vai salvar outras pessoas que estão perdidas. E assim vai acontecendo, a gente vai povoando o céu e esvaziando o inferno, O diabo, ele vai querer colocar no seu caminho coisas para te desviar do foco, para te desviar da glória de Deus. Mas não se desvie, faça como Moisés. Moisés, ele colocou no seu coração, ele tinha tudo para falar assim, Deus, faz isso mesmo, quer saber? Esse povo está perdido, não tem mais jeito, esquece esse povo. Já que meu nome está escrito mesmo lá no livro, o Senhor me conhece, eu sou íntimo com o Senhor, larga esse povo para lá, deixa morrer e eu vou com o Senhor. Ele poderia fazer isso, mas Deus colocou em Moisés o coração dele.
e mostrou o tamanho do amor que ele tem pelo homem, pela humanidade. E Moisés teve misericórdia daquele povo, intercedeu por ele e Deus abençoou. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não quer que você esteja sentado aqui dentro, nesse domingo, com ar-condicionado fresquinho, e você ali só se enchendo, só para você, não. Deus quer que você se encha e chegue lá fora, você esvazie, colocando para fora tudo aquilo que Deus faz por você, tudo aquilo que Ele fez por você, pela misericórdia que Ele teve por você. E assim como Ele teve misericórdia, amor, zelo, fidelidade com você, Ele vai ter com aquele que está lá fora perdido. Ou vai ter com aquele que está aqui do seu lado, que de repente para ele já perdeu as esperanças. Vocês sabiam que pode ter gente sentada do seu lado que... Não sei, de repente ontem falou assim, Senhor, amanhã vai ser o último domingo que eu vou na sua casa, para mim não tem mais jeito, para mim acabou, então assim, eu vou como despedida. Vocês sabiam que pode ter pessoas assim? Mas Deus fala assim, não, ainda não acabou, ainda há esperança. Mesmo que esteja morto, eu vou fazer voltar à vida. E a glória da segunda casa vai ser maior. Você vai ser usado, você vai ser transformado, não para voltar a ficar sentado aqui, não. Você vai sentar aqui, vai se alimentar, vai ser cheio e vai sair lá para fora, porque lá é a nossa guerra. Aqui é o nosso quartel-general, aqui suas forças são renovadas. Você está sem arma, sua munição acabou, aqui você pega a munição. Para quê? Para você usar lá fora. Lá é que você vai usar. Ser crente aqui dentro é fácil. Todo mundo olha para mim e vai, ali, a Débora é crente, a Aline é cristã, a Valentina é crente. Aqui dentro é fácil a gente mostrar que a gente é de Deus. Lá fora é que é difícil. Lá fora, as pessoas têm que ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. A Bíblia fala que quando Moisés se apresentava a Deus, quando ele voltava, existia lá para fora do arraial, eles montaram a tenda que eles chamavam que era a tenda do encontro. Era onde Moisés e Arão se encontravam com Deus. Deus falava com Moisés. A Bíblia fala que depois que Moisés falava com Deus, quando ele voltava, o rosto dele resplandecia. As pessoas não conseguiam olhar, ele tinha que tampar o rosto, porque resplandecia a glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a gente nessa manhã. Ele quer que a glória dele seja refletida através do seu rosto. Lá fora, aqui dentro também. De repente, aqui dentro tem pessoas que precisam ver, refletindo na sua face a glória de Deus. Então, comece a exercer. Comece a pedir. Se você não tem, Senhor, me dá um coração misericordioso. Senhor, me dá um coração compassivo. Senhor, me dá um coração paciente. Deus vai apresentar a glória dele na sua vida baseado naquilo que você precisa. Você precisa da glória dele sendo manifestada de que forma? Em forma de perdão. Existe alguém que você precisa perdoar, que você não está conseguindo perdoar? Se apresente a Deus e fale, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus vai te mostrar como ele é um Deus que perdoa. Como ele é um Deus que se esquece a partir do momento em que você se arrepende. E ele vai te ensinar a perdoar. Então, busque esse Deus, busque ver essa glória. A glória baseada naquilo que você precisa receber. Daquilo que você precisa que Deus trabalhe na sua vida. Ele tem um propósito na vida de cada um. Ele tem um chamado na vida de cada um. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar fora dos propósitos que o Senhor tem para fazer no teu reino aqui na terra. Me inclua. Então, peça ao Senhor para te incluir também nessa empreitada, nesse ministério. Não para você aparecer, mas que Deus cresça. Que você diminua e que Deus cresça. E que a glória de Deus, que as pessoas vejam a glória de Deus. Vejam que não é através das suas mãos que as coisas acontecem. Se você ora por um enfermo e ele é curado, que as pessoas não vejam você como aquele que curou, mas vejam aquele que te usou para curar. E que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria pedir o louvor
para que cantasse, eu esqueci o hino, mas eu já falei com o Carlinhos, que assim como, assim, Deus, ele faz tudo certinho, né? Desde a palavra que o pastor leu na introdução, os louvores que foram cantados, estava tudo interligado, tudo falava da glória de Deus, tudo falava do amor de Deus, falava do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus, quando a gente lê que Moisés viu a glória de Deus, hoje a gente vê essa glória de Deus sendo manifesta através da vida de Jesus e através do Espírito Santo que habita em nós. E é o Espírito Santo que habita em nós, que foi promessa de Deus, que vai fazer com que se cumpra na nossa vida tudo aquilo que se cumpriu lá na frente, lá na vida de Moisés e com o povo. Então, eu vou pedir o louvor para que cante esse hino e você reflita. E depois desse louvor, a gente vai fazer uma oração.